Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, eu e você temos todas as razões do mundo para sermos pessoas extremamente felizes. Amém? Queridos, o propósito de Deus para as nossas vidas não era somente nos salvar. O propósito de Deus para as nossas vidas não era simplesmente nos salvar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ali é o início de uma caminhada, ali é o início de uma carreira. Se fosse o desejo do coração de Deus simplesmente nos salvar, quando você aceitasse Jesus, Ele simplesmente te recolheria, te levaria para a glória, que talvez Ele não tivesse a chance de te perder, Ele te puxaria para cima. Mas quando nós entramos nesse reino, queridos, nós começamos a entender que a vontade de Deus, o propósito de Deus é manifestar o reino de Deus sobre a terra. O desejo de Deus, queridos, é manifestar o reino dele sobre a face da terra. E Ele tem escolhido a mim e a você, para quê? Para nós manifestarmos o reino de Deus sobre a face da terra. Quando Ele ensinou os seus discípulos a orar, o que Ele falou? Que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Então tem uma vontade de Deus sendo feita nos céus, queridos, que ela é manifesta na terra através da igreja, através de mim e de você. E esse é o propósito de Deus para nossas vidas, manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Trabalhamos como igreja, queridos, para manifestar o reino de Deus na terra. Trabalhamos como igreja, queridos, para manifestar o reino de Deus, a vontade de Deus sobre Vitimarsum. Trabalhamos como igreja, queridos, para manifestar a vontade de Deus sobre a vida das famílias, queridos. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco, esse é o nosso entendimento de identidade, de manifestar a vontade de Deus em cada família, em cada pessoa que nos conhece. Amém, queridos? Trabalhamos, queridos, eu e você, trabalhamos junto com um Deus ilimitado, junto com um Deus sobrenatural. Abram comigo lá em Salmo 60, versículo 12. Salmo de número 60, versículo 12. Salmo 60, versículo 12 fala assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Mais uma vez, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Esse mesmo texto, querido, se repete no Salmo 108, 13. Em Deus faremos proezas. Em Deus, queridos, faremos proezas. Em Deus, querido, é enteos. Enteos é entusiasmado. Todas as vezes que nós falamos eu estou entusiasmado, é por quê? Porque eu estou em Deus. E se nós estamos enteos, em Deus, nós estamos entusiasmados, nós estamos cheios de vida, cheios de vigor. Por quê? Porque nós estamos em Deus. Em Deus faremos proezas, queridos, mas o nosso foco não deve ser nas proezas, queridos. O nosso foco não é nas proezas. As proezas, elas são consequências do quê? De nós estarmos em Deus. E quando nós estamos em Deus, naturalmente nós faremos proezas, nós venceremos os nossos inimigos, nós faremos coisas sobrenaturais, sinais, prodígios, maravilhas, coisas, testemunhos das nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos em Deus. Em Deus.
As proezas são consequência de estarmos com Deus. Nós precisamos, queridos, focar na comunhão com Ele. Quando nós focamos em estar em Deus, em viver com Deus, estar misturado com Deus, as proezas, elas acabam acontecendo de forma sobrenatural. Daí nós vamos ter histórias e testemunhos da bondade de Deus agindo nas nossas vidas. Amém? A grande questão é, ou você pode estar se perguntando, como é que eu posso estar em Deus? Pastor, como que eu posso estar em Deus? Como que eu faço isso para estar em Deus? Primeiro, queridos, nós precisamos nascer de novo. Repita assim comigo, nascer de novo. Nascer de novo. Queridos, lá em João 3,3, não precisa abrir que eu vou ler. Olha que texto lindo. João 3, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para vermos o reino de Deus, queridos, nós precisamos nascer de novo. Nesse contexto, Jesus foi abordado por um mestre da lei, um teólogo, um mestre da lei, chamado Nicodemos. Nicodemos chega a Jesus durante a noite porque ele tinha medo dos outros mestres da lei, dos outros fariseus. Então ele chega e começa a conversar com Jesus. E ele começa a perguntar, a fazer algumas questões com Jesus, e eles chegam a uma conversa. E Jesus olha para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nicodemos, na sua mente racional, na sua forma humana de pensar, com seus pensamentos cartesianos, quadradinhos, ele olha para Jesus e fala: como que pode uma pessoa velha nascer de novo? Será que eu tenho que voltar a ser criança, entrar no ventre da minha mãe, para que eu possa nascer de novo? Jesus estava falando de coisas espirituais. Nicodemos estava tentando entender as coisas de Deus com a razão. Ele estava tentando compreender Deus na sua razão, na sua mente lógica, onde 1 mais 1 é igual a 2. Ele estava tentando entender a Deus com a sua razão. Só que a nossa razão, queridos, é extremamente limitada para nós entendermos os caminhos de Deus. A palavra de Deus diz assim, que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Assim como a terra distante dos céus, assim os meus pensamentos são distantes dos vossos pensamentos, assim diz o Senhor. Os pensamentos de Deus vão muito além dos nossos pensamentos, queridos. Nós não conseguimos compreender Deus com a nossa razão. E quando Nicodemos começa a falar com Jesus, ele tenta entender Jesus com a razão. Jesus olha para ele decepcionado e fala: você é mestre em Israel e você não compreende essas coisas? Você é doutor em teologia e você não entende essas coisas. Você não compreende o que eu estou falando. Só que o que Jesus estava falando, queridos? Jesus estava falando de um novo nascimento. Jesus estava falando da capacidade de eu e você nascermos de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. De eu e você entrarmos de uma nova vida. Quando que eu e você nascemos de novo, queridos? Quando cremos na obra redentora de Jesus, quando confessamos com nossos lábios. Romanos 10, 9 fala assim: se com a tua boca confessar Jesus Cristo como seu Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A palavra salvação ali, queridos, é sozo. A palavra sozo no grego significa cura, libertação e salvação. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos para a cura, nós nascemos para a libertação e nós nascemos para salvação. Salvação. Por isso que nós fazemos aquilo que nós chamamos de oração de entrega. Por isso que nós levamos as pessoas a confessarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Queridos, quando você fez essa oração de entrega, quando você falou, você creu no seu coração e você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você ergueu a mão no culto, você saiu do seu lugar, você veio aqui para frente, você nasceu de novo. Você nasceu para uma nova
vida. Todas as vezes, queridos, que uma pessoa ergue a mão em um dos nossos cultos, sai do seu lugar, vem aqui para frente, o que acontece com ela? Ela nasce de novo. Abrem-se as portas do impossível para ela. Todas as vezes que nós evangelizamos, queridos, que nós falamos de Jesus, que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus através das nossas vidas, assim como o seu Mário fez com o Hans, ela nasce de novo. Ela nasce de novo. E nesse momento, queridos, algumas coisas sobrenaturais acontecem. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, algo sobrenatural acontece. Eu e você entramos em Cristo Jesus. Uma das expressões mais usadas no Novo Testamento, queridos, é em Cristo Jesus. Nós temos a natureza divina, nós ganhamos uma posição, nós estamos em Deus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus. Nós estamos em Deus. E Salmo 60:12 fala que em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calcará os pés dos nossos adversários. Em Cristo, em Deus, começamos uma nova vida. 2 Coríntios 5:17 fala assim: é assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Jesus, queridos, nós nascemos para uma nova vida. As coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Você dá um restart na sua vida. Tudo que foi feito, Deus zera as contas para quê? Para que você possa começar de novo. Você já percebeu na sua vida, em momentos de angústia, você falava: eu quero dar um reset na minha vida, eu quero começar do zero. Você já viu pessoas falando assim? Eu já vi várias vezes. Você também, sim ou não? Você já ouviu pessoas falando assim? Quando elas aceitam Jesus, elas têm a possibilidade de começar uma nova vida. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Nós nos tornamos uma nova criatura. A natureza de Deus, ela passa a habitar em nós. Os nossos pecados são perdoados. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é nascer de novo. Por isso que Jesus falou: é necessário nascer de novo. Queridos, imagine um porcão bem grande. Sabe aqueles porcos grandes assim? Quantos quilos dá um porco, Hortz? Grandão assim? Imagine um porcão de 150 quilos entrando pelaquela porta ali. Ele vem entrando aqui, e aqui tem um monte de lavagem, e aqui tem uma mesa farta de comida aqui. Farta de comida. Aonde que o porco vai? O porco vai Ele vai na lavagem porque ele é porco. Ele cumpre a sua natureza. Agora imagine se você tivesse o poder de transformar a natureza daquele porco em um ser humano. Você está mudando a natureza dele. E você usa esse poder e muda a natureza dele. E ele se transforma em um ser humano. O que acontece quando ele está comendo a lavagem? Ele vai começar a vomitar. Sim ou não? Ele vai se achar estranho. O que eu estou fazendo aqui? Isso não faz parte de mim. Ele vai querer sair, ele vai se lavar, e depois que ele se lavar, ele vem com uma nova natureza, que é a natureza humana. Aonde que ele vai querer comer? Na lavagem ou na mesa cheia de comida gostosa? Imagina uma mesa aqui, não sei, lasanha. O que vocês gostam de comer? Churrasco, cuscuz com carne de sol, assim. Imagine aqui. Para onde que o ser humano iria? Para a mesa, e ele iria comer da mesa. Isso é o novo nascimento, queridos. Eu e você estávamos comendo no pecado, na lavagem. Quando nós aceitamos a Jesus, queridos, a nossa natureza foi transformada. Nós passamos de criatura para filhos de
Deus. E quando nós acordamos disso, de um lamaçal de pecados, de um tremendal de pecados, nós vomitamos aqueles pecados, queridos. Nós corremos para um banheiro para nos lavar. Quando nós nos lavamos com a palavra de Deus, nós nos assentamos na mesa do Rei. Isso é o novo nascimento, queridos. É uma transformação de natureza. Nós já não somos as mesmas pessoas. Se você está em Cristo Jesus, pare de falar que você é um pobre pecador. Você é um filho de Deus. Aleluia! As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! A nossa natureza é transformada. Nós já não somos mais as mesmas pessoas. Isso é o novo nascimento. Isso é estar em Deus, queridos. Isso é estar em Deus. Olha o que Romanos 5,18 fala. Abram comigo, Romanos 5, versículo 18. Esse texto, se você puder, você rabisque na sua Bíblia, pinte na sua Bíblia, faça um jeito de marcar para você ler ele todos os dias da sua vida. Romanos 5, 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Para a justificação que dá a vida. Se pela ofensa de um homem entrou o pecado e contaminou todos os seres humanos, pelo ato de justiça de uma só pessoa, que se chama Cristo Jesus, a justificação veio para com todos, e essa justificação nos traz vida. Queridos, você não é pecador pelo simples fato que você pecou. Você é um pecador sem Jesus porque Adão pecou. Quando Adão peca, queridos, ele contamina toda a raça humana. Por isso que Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens pecaram. Todos nós nascemos debaixo da semente do pecado. Só que pelo ato de justiça de Jesus, a sua morte na cruz e ressurreição, nós conseguimos nos tornar justiça de Deus. Hoje eu e você, em Deus, nós somos justiça de Deus. Nós somos considerados justos diante de Deus. Queridos, a redenção, ela é maior do que a queda. O pecado de Adão é muito menor do que o ato de justiça do último Adão, de Jesus. A redenção de Deus sobre a mim e sobre a sua vida é muito maior do que o pecado de Adão. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E hoje eu e você, em Deus, somos livres de toda acusação e condenação. Porque um homem fez um ato de justiça e trouxe salvação para mim e para você. E esse homem é Jesus Cristo. Nós somos considerados justos diante de Deus. Nós podemos entrar na sala do trono com ousadia. Nós podemos falar com Deus como um amigo. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Vocês estão entendendo? Você consegue compreender? Hoje em Cristo, queridos, nós somos justificados pelo ato de justiça de Jesus morrendo e ressuscitando na cruz. Veio sobre nós a justificação que nos dá a vida. Queridos, hoje eu e você temos vida. Você consegue se alegrar com isso? Eu e você temos vida. Estávamos nós
mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por o muito amor que nos amou, enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos trazer salvação, cura e libertação. Hoje eu e você temos a vida de Deus em nós. Por isso que nós somos o povo mais feliz da terra. A angústia não faz mais parte da sua vida. Por quê? Porque você está em Deus, e em Deus você faz proezas. Você consegue compreender? A vida de Deus habita em nós, queridos. O Espírito Santo de Deus, Ele fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo aquilo que pertencia a Jesus, hoje pertence a mim e a você. Esse é o verdadeiro evangelho, queridos. Esse é o evangelho da salvação. De nós compreendermos que a vida de Deus habita em nós. Hoje eu e você, queridos, somos considerados justos diante de Deus. Em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós temos uma posição. Efésios 2:6 fala assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, queridos, quando nós nascemos de novo, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós sentamos ao lado de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Se perguntarem onde você está, hoje em Cristo Jesus, eu estou assentado em Cristo nos lugares celestiais. Você consegue compreender, queridos? Quando nós aceitamos a Jesus, aquela pessoa que aceitou Jesus agora, automaticamente ela sobe nos lugares celestiais e ela senta em Cristo Jesus, envolvido por Jesus. Aonde? À destra de Deus. Se nós estamos assentados à direita de Deus, quem está do nosso lado? O próprio Deus. Quando nós vamos orar, quem que nos escuta? Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Deus, e em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos proezas. Essa é a nossa posição, queridos. Sentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus, envolvidos por Cristo. Estamos em Cristo, em Deus, pela graça. Agora vamos pensar um pouco, queridos. De um lado existe eu, você, homens e mulheres limitados, naturais. Nós somos limitados no nosso pensamento, nós somos limitados no nosso conhecimento, nós somos limitados a um corpo físico, nós somos extremamente limitados. Você já percebeu que você não aprende tudo, você não sabe tudo e você não faz tudo? Você já percebeu isso? Você já percebeu que a tua capacidade de informação, de captar informação, conhecimento, ela é limitada? Você já percebeu isso? Que a sua capacidade atlética é limitada. Alguns conseguem correr mais, outros menos, mas vai chegar uma hora que cansa. Trabalhar cansa, você já percebeu? Você já percebeu que você está limitado a um corpo físico? Você só pode estar em um lugar, em um mesmo lugar, em um único lugar, de uma só vez? Você já percebeu isso? Sim ou não? Ok, está de um lado, nós, eu e você, totalmente limitados. E de outro lado, o que nós temos? Nós temos um Deus ilimitado. Um Deus sobrenatural. Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, sabe todas as coisas, extremamente ilimitado. E esse Deus extremamente ilimitado, esse Deus que não há impossíveis, esse Deus sobrenatural, o que Ele fez? Ele deu um passo em nossa direção. Através da graça Ele deu um passo em nossa direção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Quem que deu o passo com relação à salvação foi Deus. Amém? Queridos, todas as religiões do mundo, o ser humano tenta agradar o seu Deus. Todas as religiões. Ele vai oferecer sacrifício, ele vai oferecer oração, mas o que? É uma busca do ser humano em alcançar a Deus. O que é cristianismo, pastor? É Deus, através da sua graça, alcançando a sua criação. Porque quem deu o primeiro passo foi
Deus enviando o seu único Filho. Então, desse lado, esse Deus ilimitado, Ele que sabe todas as coisas, soberano, o que Ele fez? Através da graça, Ele veio e alcançou as nossas vidas. Amém? Você fez alguma coisa para ser salvo? Você poderia fazer alguma coisa para ser justificado? Você poderia fazer alguma coisa para alcançar a Deus? Não. O impossível Deus fez através de Jesus. Através da graça de Deus. Amém? Vamos continuar um pouquinho mais. Agora, como que nós misturamos isso, queridos? Ok, Deus ele já deu o passo. Deus ele já veio em nossa direção. Deus ele já veio até nós. Agora, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Olha o que Efésios fala. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus ele entrou com a sua provisão através da graça. Ok? Aquele Deus ilimitado, todo-poderoso, Ele veio com a sua provisão através da graça. Só que a graça ela é alcançada mediante a fé. Quando Deus vem sobre as nossas vidas, queridos, o que nós precisamos fazer? Qual que é o nosso papel? Misturar a fé. Quando eu começo a misturar a fé, queridos, com a graça que Deus já me deu, eu começo a misturar isso. Eu começo a estar em Cristo. E Cristo está em mim. E nós nos tornamos uma coisa só. E eu estou nele e ele está em mim. E eu começo a misturar isso, queridos. Começo a misturar. Deus deu seu Filho para se entregar por nós. Ele veio com a graça. Quando eu começo a misturar com a fé, eu começo a alcançar o impossível. A salvação nas nossas vidas aconteceu como, queridos? Alguém pregou o Evangelho para nós. Nós cremos em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Alguém pregou o Evangelho para nós, queridos. Acionou a fé no nosso coração. Nós demos esse passo, falamos, eu aceito esse Jesus. Imediatamente nós fomos salvos, porque a graça se misturou com a fé. Cabe a mim e a você, queridos, misturar a fé àquilo que Jesus já fez. Quando misturamos fé naquilo que já temos, queridos, que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós faremos proezas. Você está compreendendo? Quando nós misturamos a fé, queridos, a graça que nós já temos, nós faremos proezas. Marcos 9, 23 fala assim: ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Agora eu, homem ilimitado, natural, estou em Cristo pela graça. Quando eu, homem natural, limitado, estou em Cristo pela graça, misturo a fé, aquilo que eu já tenho, o que acontece? Nós fazemos proezas. Não existe impossível, queridos. Não existe impossível. Hoje é um convite, queridos. Eu quero fazer um convite a cada um de vocês a saírem do modo natural, a acionarem o modo sobrenatural. Queridos, nós vivemos uma vida sobrenatural. Nós temos acesso a um Deus ilimitado. O grande problema é que nós queremos resolver os nossos problemas através das nossas forças limitadas. O chamado de Deus para as nossas vidas é sempre maior do que nós, queridos. É impossível nós realizarmos a obra de Deus através das nossas forças. Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito.
E nós vivemos como Nicodemos, queridos, no mundo racional, tentando racionalizar as coisas, tentando fazer as coisas do nosso jeito, sendo que nós poderíamos misturar a fé, a graça que nós já recebemos de Deus, a posição que nós já temos em Cristo Jesus e manifestar os céus na terra. Queridos, eu quero te incentivar a sair do modo natural e começar a manifestar os céus na terra. Sair do plano cartesiano, daquela mente lógica, daquele quadradinho de tudo é assim, 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 para colocarmos a nossa esperança aonde nós devemos colocar. Pedro 1, 1 Pedro, queridos, o Pedro dá uma orientação clara, ele fala que Jesus é a nossa viva esperança, e nós colocamos a nossa esperança nas nossas capacidades, nós colocamos a nossa esperança naquilo que nós somos, nós colocamos a nossa esperança no nosso network, nas pessoas que nós conhecemos, nós colocamos a nossa esperança no lugar errado. Se nós colocarmos a nossa esperança em Cristo Jesus, naquela graça que nós já alcançamos, nós começamos a misturar fé, nós pegamos a palavra de Deus e declaramos: está escrito, é assim que é assim que é. Tudo aquilo que eu faço prospera, é assim, a palavra de Deus fala assim, eu não vou retroceder, tudo que eu faço prospera, está escrito. Eu começo a misturar a fé com aquilo que Jesus já fez, queridos. Os céus se manifestam na terra. Os céus se manifestam na terra, queridos. Queridos, nós não somos mais pessoas normais. Entenda, se você nasceu de novo, você não é uma pessoa normal. Você não é normal, você não vai pensar como todo mundo, você não vai agir como todo mundo, você não vai andar com todo mundo, você não vai falar com todo mundo. Por quê? Porque você não é uma pessoa normal. Você tem a capacidade de Deus, de ouvir a Deus, os seus conselhos. E quando nós começamos a mover em Deus, queridos, as pessoas vão olhar e vão falar: são loucos, isso é ilógico, isso não funciona, isso não dá certo no teu plano, mas eu estou em Cristo Jesus, e em Deus nós faremos proezas. Em Deus, queridos, nós faremos proezas. Eu quero declarar sobre a sua vida: você vai ver sinais, prodígios, maravilhas, você vai ver proezas, você vai ver o sobrenatural acontecendo, queridos. Você vai ver contas sendo pagas de forma sobrenatural, você vai ver os teus negócios abrindo de forma sobrenatural. Vai acontecer, queridos. O que nós precisamos? Nós precisamos misturar a fé. A fé, queridos. Deus já nos alcançou com a sua graça, nós somos alvos da sua graça, nós recebemos a salvação através da graça de Deus. Olha o que Marcos 16, do 15 ao 17 fala. Jesus estava prestes a subir, a ser levado aos céus. Olha o que ele orientou os seus discípulos. Marcos 16, do 15 ao 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Palavra de Deus. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Eu quero declarar que esse tempo chegou sobre as nossas vidas. Esse tempo chegou sobre as nossas vidas. É para agora. Os sinais vão acompanhar aos que crerem. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Amém. Você já expulsou o demônio alguma vez? Alguém já expulsou demônio aqui? Quem que nunca expulsou demônio? Levanta a mão, assim, nem que seja pouquinho. Quem nunca expulsou demônio? Faz assim com a mão. Eu declaro: a próxima vez que você entrar num elevador,
a luz vai acabar e vai cair um demoniado dentro do elevador junto com você, e você vai expulsar o demônio que não vai ter para onde você fugir. Recebe aí, irmão. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Queridos, não se assuste se começar a acontecer libertação em massa nesse lugar. Por quê? Porque os sinais acompanham os que crerem. Nós vamos expulsar demônios, nós vamos libertar pessoas, pessoas vão ser curadas, transformadas. Esse tempo chegou sobre as nossas vidas. Chega de viver um evangelho na razão, chega de viver um evangelho de forma natural. Nós precisamos entrar no sobrenatural de Deus. Queridos, nós somos homens limitados, queridos, nós não entendemos tudo, nós não compreendemos tudo. Além do mais, a nossa cabeça nos atrapalha muitas vezes. Nós precisamos sair do mundo da razão e entrar, mergulhar nessa terra de coisas limitadas, de coisas sobrenaturais, queridos. O sobrenatural de Deus vai ser natural nas nossas vidas. Nós vamos ver sinais, queridos, nós vamos ver pessoas sendo curadas, nós vamos ver transformação de vida. Só que nós precisamos sair do modo natural. Desligue hoje, pegue assim uma chave, eu desligo o modo natural. Eu vou andar no sobrenatural de Deus. Eu vou andar no sobrenatural de Deus. Eu vou andar no sobrenatural de Deus. E se minha alma começar a ratear, eu vou falar: aquieta-te dentro de mim, alma. Por quê? Porque eu vou esperar em Deus, no Deus da minha salvação, e eu vou ver coisas sobrenaturais na minha vida. Se nós vivermos no natural, queridos, o evangelho se torna chato. Se nós vivermos no natural, a igreja se torna chata. A igreja é o lugar do sobrenatural, queridos. Se nós andarmos no natural, a gente só fica brigando, falando mal um dos outros, reclamando. Nós temos que sair do natural e mergulharmos no sobrenatural de Deus. Vamos misturar fé àquilo que nós já temos. Se eu pudesse chacoalhar, recebe isso. Saia do natural. Aonde 2 ou 3 se reunirem, a Bíblia diz que Jesus garante: ali eu estou, amém? Se nós nos reunirmos aqui em 2 ou 3, Jesus está no nosso meio? Ok, se Jesus está no meio, você está acreditando que o morto que ressuscitou está no nosso meio. Isso já é sobre? Se você crê que um morto ressuscitou, subiu aos céus e te trouxe salvação, o que é impossível? Você crê que um cara morreu há 2000 anos atrás, foi sepultado, ressuscitou, e a tua fé sendo direcionada a esse cara que morreu e ressuscitou, te traz salvação, amém? Todos têm certeza de salvação, quem não tem vai ter hoje, amém? Sim. Você tem certeza disso, que você crê? Sim. Você crê que o mar vermelho se abriu quando Moisés encostou a varetinha ali? Sim. Você crê? Você crê que quando Moisés encostou na rocha saiu água para as pessoas beberem? Sim. Quantas pessoas tinham no deserto bebendo água? 2 milhões. Quanta água saiu de uma pedra? Água para matar a sede de 2 milhões, para tomar banho. Eles tomaram banho, brincaram, tomaram. Para 2 milhões de pessoas, mais os seus animais. Você acredita nisso? Você é louco. Você é louco. A Bíblia fala, nós somos loucos. Se eu creio nisso, queridos, como que eu não vou crer que Deus vai pagar uma conta minha? Que Deus em Cristo Jesus vai suprir todas as minhas necessidades. Para o mais difícil nós cremos, para o mais fácil nós relutamos. É tempo de entrar no sobrenatural, queridos. Aleluia! Como a pastora Patrícia falou, você não nasceu para andar ansioso. Você não nasceu para andar ansioso. Deus está tirando toda essa ansiedade, está te dando segurança agora. Uma palavra profética para alguém aqui, recebe. Você que estava andando ansioso, Deus está arrancando isso. E Ele vai te dar um caminho firme para você andar. Vai te dar um caminho firme para você andar. Caminho da fé. Porque não há necessidades, queridos, que não possam ser supridas em Cristo Jesus. Em Deus faremos proezas e Ele mesmo
atacará os pés dos nossos adversários. Ele vai derrubar um por um. Ele vai derrubar um por um dos teus inimigos. Ele vai derrubar o vício na tua família. Ele vai derrubar a mentira. Ele vai derrubar o engano. Ele vai derrubar a carência. Ele vai começar a derrubar um por um dos teus inimigos. Ele vai derrubar a pornografia na sua vida e vai te fazer livre, homem. Um por um das suas necessidades, o próprio Deus vai começar a calcar, a derrubar, a colocar por terra. Sabe por quê? Porque hoje eu e você estamos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Não há impossíveis, queridos. Queridos, comecem a sonhar. O ano de 2019 é um ano especial, queridos. Comece a sonhar, queridos. Levante os olhos. Às vezes nós olhamos sempre de cabeça baixa, sempre olhando para a terra, né? Só que o nosso lugar não é a terra, nosso lugar é os céus, amém? A Bíblia fala que nós somos como peregrinos sobre essa terra, mas a nossa cidadania está nos céus, nós somos dos céus. Só que muitas vezes nós olhamos para baixo, né? Eu quero te convidar profeticamente para você levantar os teus olhos e você começar a sonhar novamente. Comece a sonhar com a empresa que você quer abrir. Comece a escrever. Comece a desenhar a casa que você quer construir. Comece, queridos. Comece a escrever. Comece a sonhar. Porque em Deus nós faremos proezas. Em Deus nós faremos proezas. Nada é impossível ao que crer. Não é impossível a salvação do teu marido. Não é possível a salvação da tua casa. Não é possível a salvação daquelas pessoas que você ama. Nada é impossível ao que crê. A graça de Deus está na sua vida. Sabe qual que é o grande problema, queridos? Preste muita atenção. Existe um Deus ilimitado com todas as coisas. Existe eu, o homem natural, aqui. A graça de Deus nos alcançou, sim ou não? Sabe qual que é o grande problema? Que nós não cremos que a graça de Deus nos alcançou. E daí nós ficamos nos justificando. Ah, eu sou um pobre pecador. Se eu sou um pobre pecador, a graça não me alcançou. Deus não coabita com o pecado. Quando o pecado do homem foi jogado em Jesus, na cruz, o que aconteceu? Pai, porque me desamparaste. A hora que o pecado foi jogado sobre a vida de Jesus, o que o Pai fez? Saiu. Ali foi a morte espiritual de Jesus. O que ele falou? Pai, porque me desamparaste. Se eu sou um pecador, eu não tenho acesso a Deus. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. Hoje eu sou filho de Deus. Eu tenho acesso exclusivo a Deus. Eu chego diante de Deus e falo com Ele. Só que a nossa alma fica brigando aqui, ó. E daí nós achamos que se nós fazermos jejum, nós orarmos, nós fizermos tudo certinho, nós nos auto-justificamos, nós trazemos a nossa justiça própria à tona, para quê? Para chegar diante de Deus e falar, aí ó, eu fiz tudo certinho, agora eu posso ter. Já passou isso pela cabeça de vocês? Só que nós somos aceitos por Deus pela graça. Agora eu posso entrar diante de Deus, misturar fé àquilo que eu creio, e eu começo a viver o sobrenatural. Você consegue entender que a gente perde muito tempo aqui? Você já percebeu isso? A gente perde muito tempo aqui com culpa. A gente perde muito tempo aqui com o sentimento de não ser aceito. Nós perdemos muito tempo aqui com o pensamento de que Deus está bravo conosco. Nós perdemos muito tempo aqui, ó. Sendo que foi por um ato de justiça. Quem que fez o ato de justiça? Jesus. E em Jesus todos são considerados justos. Todos quem? Todos os que creram. Todos os que creram. Você creu em Jesus? Sim. Se você creu em Jesus, você é considerado justo. Justiça de Deus. Você tem ou não tem acesso a Deus? Sim. Você pode entrar ou não com ousadia na sala do trono? Sim. E quando eu entro com ousadia na sala do trono, eu começo a falar com Deus. Deus, está escrito. Está escrito. E as coisas começam a se manifestar.
Queridos, esse ano é o ano do sobrenatural sobre as nossas vidas. Esse é o ano da multiplicação sobre as nossas vidas. Esse é o ano que nós vamos experimentar aquilo que nós não experimentamos ainda. Esse é o ano que nós vamos viver aquilo que a gente não viveu ainda. Você pode ter vivido experiências sobrenaturais com Deus, mas você vai ver muito mais coisas, queridos. Muito mais, muito mais, muito mais. Muito além do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Muito além daquilo que veio ao nosso coração. Nós vamos nos surpreender com Deus de olhar, nossa, isso eu não esperava. Nós vamos ser surpreendidos pelo agir e pelo mover de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos ser cheios da presença de Deus.